Basicamente, nesse vídeo aqui, na aula de hoje, a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Isso vai acontecer porque eu tenho uma missão grande de ensinar vocês a conseguir chegar numa renda de R$ 1.000 todos os meses sem ter que trabalhar mais horas por isso, hein? Então, eu sou o Lucas, não sei se todo mundo me conhece, mas eu comecei a investir na renda variável com 16 anos, então já faz um tempinho. E agora eu tenho compartilhado o meu conhecimento em investimento aqui no canal do Pequeno Investidor. Então, se você ainda não me segue, siga aqui no Instagram ou vá direto para o YouTube. O tema de hoje na live a gente vai falar sobre fundos imobiliários. E por que fundos imobiliários? Essa é uma ferramenta, esse é um tipo de investimento fantástico para quem busca de fato renda passiva e para quem de fato está comprometido em criar aí um colchão para uma aposentadoria futura, além, claro, de conseguir complementar o seu salário todos os meses. E por que eu estou te falando isso? Porque fundos imobiliários, eles têm, diferentemente de outros tipos de investimento, eles têm uma grande vantagem, que é a questão de pagar dividendos todos os meses. Então, todo mês, a grande maioria dos fundos imobiliários depositam na nossa conta corrente da corretora a distribuição dos dividendos, que nada mais é do que, na verdade, distribuir os aluguéis que eles recebem nos inquilinos para a nossa conta, para nós investidores. Ah, não esquece, tá? No final aqui, mais no final da live, eu vou também fazer uma análise de um relatório gerencial de um fundo imobiliário que foi pedido aí por vocês no Instagram. Então, se você quiser participar, não deixa de conferir no final da live, tá bom? Bom, voltando aqui para a questão dos fundos imobiliários, falando mais sobre o nosso conteúdo, fundo imobiliário é uma excelente maneira da gente investir para buscar dividendos. Porém, você precisa, claro, conseguir identificar quais são os melhores fundos imobiliários para você investir. Afinal de contas, se você investir num imóvel ruim, se você investir num fundo imobiliário que não tem uma boa perspectiva no futuro, você dificilmente vai conseguir, de fato, construir uma renda passiva com segurança. Então, é importante que você tenha clareza e que você saiba identificar os fundos imobiliários que tenham aí melhores perspectivas. Tá bom? Porque imagina o seguinte, né? Comprar um fundo imobiliário, na verdade, nada mais é, como o nome já diz, você comprar indiretamente um imóvel. Se você estiver falando de um fundo imobiliário de tijolo, você está investindo em imóveis físicos. Esses imóveis físicos, eles vão ter lá inquilinos. Esses inquilinos são, na grande maioria das vezes, empresas, né? Grandes empresas, quando a gente fala de fundos imobiliários, por exemplo, de lajes corporativas. E essa empresa, ela também tem o risco de eventualmente não pagar aquele aluguel no mês e isso gerar, por exemplo, uma inadimplência. Então, o fundo imobiliário funciona nessa dinâmica muito, muito parecida com o imóvel, só que com uma série de vantagens. Você, putz, pensa o seguinte: como seria difícil a gente conseguir comprar um imóvel do zero, né? Você demora um tempo para conseguir, primeiro, juntar uma grana, conseguir colocar e dar uma entrada que seja uma entrada bacana, né, para diminuir o seu prazo do seu financiamento e ainda, quem sabe, conseguir negociar até melhores taxas. Isso, na mecânica do imóvel, não tem muito como fugir. Agora, no fundo imobiliário, você consegue de forma muito mais acessível comprar uma partezinha de um imóvel. E essa acessibilidade nos dá uma grande vantagem de conseguir, desde a primeira cota que a gente compra, conseguir já receber esses dividendos, pelo menos uma partezinha daquele aluguel. Então, você consegue, desde a sua primeira cota, já receber esse aluguel e pegar esse aluguel para eventualmente começar a comprar novas cotas. Muito mais rápido do que seria uma dinâmica, por exemplo, de você ter que comprar um imóvel. Se você tivesse que, primeiro, juntar uma grana para comprar um imóvel, você vai gastar lá o quê? Seus R$ 300.000? Estou chutando baixo, hein? Dependendo da região que você mora aí, provavelmente um imóvel deve estar custando mais do que isso. Mas vamos dar um exemplo aqui de R$ 300.000. Pô, até você juntar R$ 300.000 para comprar um imóvel, e vamos imaginar que você vai alugar este imóvel, para só depois disso começar a gerar renda. Só depois disso você começar a ter aí um complemento no seu salário através da renda que aquele aluguel de imóvel vai gerar para você. O fundo imobiliário não. Pela questão de você conseguir comprar um fundo imobiliário já a partir de R$ 10 a cota, no mês seguinte você já vai começar a receber um pouquinho daquele aluguel, um pouquinho desse dividendo, e você já consegue
juntar esse dividendo com um pouco mais da sua grana para comprar uma nova cota e assim por diante. Em dado momento, o próprio dinheiro dos dividendos do fundo imobiliário já serão suficientes para conseguir comprar uma nova cota daquele investimento. E com isso você consegue ganhar atração muito mais rápido. É a famosa bola de neve dos dividendos acontecendo, né? Muito mais rapidamente você já vai conseguir comprar novas cotas e não depender única e exclusivamente dos seus aportes. Então, cara, para mim essa é uma grandíssima vantagem de fundos imobiliários em relação a imóveis. Além disso, você tem uma série de outros complementos, né? Pô, não sei aqui quanto de vocês que investe e tem um imóvel de fato, por exemplo, alugando para um inquilino. Mas, cara, normalmente inquilino depende muito da sorte, né? Você pode ter aquele inquilino super bacana, que cuida bem do seu imóvel, que não te dá dor de cabeça, que paga em dia, que inclusive faz até eventualmente alguma melhoria no seu imóvel, mas você também pode dar aquele azar de pegar um inquilino que, por sinal, não cuida tão bem assim. Esse inquilino eventualmente pode acabar cuidando tão mal do seu imóvel que quando ele sair do imóvel você vai ter que fazer uma reforma grande para conseguir voltar ao ponto inicial. Portanto, você tem aqui uma dor de cabeça grande quando você está lá com um inquilino fisicamente num imóvel seu. Além disso, tem obviamente o risco da inadimplência, né. Imagina o seguinte, você tem lá aquele inquilino alugando seu imóvel, ele simplesmente resolve parar de pagar. Bom, beleza, você tem aqueles seguros que você consegue ter, né, você tem eventualmente uma pessoa responsável também, mas cara, vamos ser sinceros, vai dar dor de cabeça, né. Até o ponto de você eventualmente de conseguir tirar aquele inquilino do seu apartamento, você vai ter uma dor de cabeça, e nos fundos imobiliários você não precisa se preocupar com isso. Porque, na verdade, você tem a figura de um administrador. Esse administrador é um cara que é remunerado, né, pelos cotistas do fundo imobiliário, justamente para cuidar de toda essa questão burocrática. E quando eu estou te falando questão burocrática, na verdade é a questão até mais ampla, desde prospectar possíveis inquilinos para aquele seu imóvel, né, do fundo imobiliário que você também é sócio e dono, até eventualmente cuidar da manutenção e das benfeitorias que os imóveis vão exigindo ao longo do tempo. Então, imagina que nesse momento você não precisa de maneira nenhuma ficar preocupado em achar um inquilino para colocar lá dentro. Depois que o inquilino sai, reformar o imóvel, fazer a manutenção, cobrar o inquilino, nada disso você precisa se preocupar. Esse administrador ele já tem toda uma robustez, ele já tem toda uma equipe que vai cuidar da parte burocrática, tem uma equipe de advogados que eventualmente, se necessário, né, na hora de construir um contrato ou na hora até de judicializar alguma coisa, essa equipe de advogado vai estar lá disponível para prestar o serviço aos clientes dos fundos imobiliários. Então, cara, isso é uma baita mão na roda, né? A questão da manutenção a gente já falou, e tem um ponto muito interessante para mim dos fundos imobiliários, que a gente não vai encontrar nos imóveis, que é a questão da liquidez. Bom, imóvel não é um investimento líquido, né? Vamos combinar. Por mais que você tenha um imóvel super bem localizado, numa região muito procurada, cara, você não consegue vender de uma hora para outra aquele imóvel. Pelo menos, né, você talvez tenha até pessoas interessadas em visitar o imóvel, mas quem já teve imóvel sabe que é muito difícil a primeira pessoa que visita logo de cara, de fato, chegar a comprar ou fazer alguma proposta decente pelo imóvel. Então, você tem uma questão de liquidez que você sendo dono proprietário de um imóvel, se você quiser se desfazer daquele imóvel, você vai levar um tempo. Você vai precisar, primeiro, envolver uma corretora. Essa corretora vai te cobrar uma taxa de comissão, eventualmente, na venda. Então, você já vai ter que dividir um pedaço daquele seu lucro com a corretora, daquela sua venda com a corretora. Depois, você vai precisar esperar os inquilinos e você tem toda aquela questão da dor de cabeça de mostrar o imóvel, abrir o imóvel e assim por diante. E lá na frente, quando você conseguir vender o imóvel, se dependendo do valor do imóvel, você eventualmente vai ter que pagar um imposto de renda ainda sobre a venda disso. Então, a questão, né, que envolve todo esse imóvel físico, ela é muito mais complexa do que as questões que envolvem um fundo imobiliário. E a liquidez ali é ponto-chave nisso tudo. Porque o fundo imobiliário, se você é dono de uma cota e resolve eventualmente vender essa cota, você pode entrar no seu home broker, ou seja, na conta corrente lá da sua corretora, que você já tem cadastro,
e com o código do fundo imobiliário você pode chegar lá e falar: olha, eu quero vender a minha cota por X reais. Vamos dar um exemplo aqui, por R$ 100. Se tiver alguém ali, naquele momento, disposto a pagar os R$ 100, que é o valor que você quer vender sua cota, o negócio está feito. Em até 2 dias úteis, o dinheiro vai cair na sua conta corrente da corretora e você já tem liquidez, isso é líquido. Cara, muito melhor do que um imóvel. Então, para mim, assim, o fundo imobiliário ele tem uma questão de liquidez que gera muita vantagem para quem está investindo e para quem gosta de investir e tem interesse em investir no mercado e no ramo de imóveis. E tem um outro ponto que é chave desse mercado também e que eu gosto pra caramba, que é a questão tributária. Por que eu estou te falando da questão tributária? Se você aluga o seu imóvel físico para um inquilino, você precisa pagar imposto sobre este aluguel que você recebe. Fora, eventualmente, as taxas que você tem que dividir lá com a imobiliária que está fazendo essa intermediação. Já os fundos imobiliários, os dividendos, vamos assim dizer, né, que é como se fossem os aluguéis que a gente recebe dos inquilinos, eles são isentos de imposto de renda. Claro, você pode até me perguntar: "Pô, mas isso algum dia pode mudar a lei?" Pode, mas assim, dado o que é hoje, eu posso te afirmar que você não precisa se preocupar com o imposto de renda sobre os dividendos. Esses aluguéis, eles são isentos. E eles são isentos desde que os fundos imobiliários começaram a ser negociados aqui no Brasil. Se isso algum dia vier para mudar, a gente conversa. Mas por hora, isso não tem perspectiva. Enquanto eles permanecerem isentos, você tem uma baita vantagem tributária. Afinal de contas, você não precisa dividir com o leão aí, com a Receita Federal, nenhum pedaço da grana, nenhum pedaço desses seus dividendos, desse seu aluguel que você recebe dos inquilinos. Bem legal, né? Agora, tem um outro ponto que você precisa considerar, que você precisa ter clareza na hora de investir. Por quê? Fundos imobiliários, eles são investimentos em renda variável. E toda renda variável varia. Eu conheço, né, eu recebo muita pergunta lá no Instagram, às vezes até aqui no YouTube, da galera, tipo, que está começando a investir, ficando até um pouco nervosa. A pessoa fala: "Pô, eu entrei no home broker lá, eu entrei na minha corretora e vi o valor, né, do meu fundo imobiliário caindo. Putz, e agora? O que que eu faço?" E começa a bater aquele desespero, sabe aquele negócio de: "E agora, né? Será que meu dinheiro está sumindo e tal?" Bom, nos imóveis isso você eventualmente não fica desesperado, você não fica preocupado dessa maneira, porque não tem uma plaquinha na frente da porta do seu imóvel com a cotação diária rodando, né? Enquanto na bolsa de valores isso existe, isso acontece. Então, a minha dica de ouro aqui é assim, de verdade, se você estiver investindo em fundos imobiliários, não fica preocupado com o valor da cota que está no home broker, com o valor da cota que você vai encontrar na corretora. Quem investe em imóveis não deveria estar preocupado com o valor no curto prazo daquele imóvel. Se você tem um imóvel, você não fica ligando para a imobiliária aí todo dia e perguntando: e aí, como é que está o preço do metro hoje? O preço do metro quadrado subiu ou caiu? Não, você não faz isso. Porque a pessoa que está investindo em imóvel, minimamente, ela acredita que no longo prazo, no futuro, aquele imóvel naquela região vai se valorizar, beleza? Ou ainda, a pessoa que está investindo em imóveis, ela espera que aquele imóvel gere uma renda, que todo mês caia um aluguel e aquela renda ali passe a fazer parte do complemento do salário dela, do trabalho dela. Então, investir em fundos imobiliários tem que ser com essa mesma mentalidade. Você precisa pensar e ter foco nos dividendos, na renda que aquele fundo imobiliário está gerando para você no mês a mês, e não no preço que a cota está sendo negociada. Ah, pô, mas eu quero dar uma olhada no preço da cota. Cara, eu olho o preço da cota todo mês, mas o meu principal olhar no preço da cota é para saber se está barato e se eventualmente está valendo a pena fazer novos aportes. É por isso que eu fico olhando o preço da cota, para aproveitar aquelas promoções irracionais que o mercado da renda variável nos proporciona. Aquele dia em que sai um monte de noticiário catastrófico falando que o mundo vai acabar. Cara, quando isso acontece, a bolsa de valores desvaloriza, os fundos imobiliários eventualmente vão desvalorizar também. E nesse momento, se você está com uma graninha lá esperando, uma grana de oportunidade para eventualmente fazer compra, é como se você estivesse comprando um imóvel super bacana, bem localizado, com um inquilino com desconto, num preço mais baixo do que o valor do mercado correto daquele imóvel precifica. Baita oportunidade. A gente, quando está falando de imóvel
Quando a gente está falando até de fazer qualquer tipo de compra, tá? Se você vai numa loja e você quer comprar um determinado produto, você olha o preço. E se aquele produto tiver em promoção, você não fica feliz, você não fica alegre em falar, pô, aquele produto é bom, eu gosto daquele produto, está em promoção, vou comprar. Na renda variável, nos investimentos, a gente deveria pensar da mesma forma, né? Então, se eu tenho uma cota de um fundo imobiliário, aquele fundo imobiliário ele é um bom fundo imobiliário, de qualidade, e ele está em promoção naquele dia, eu não deveria ficar triste que o preço da cota está baixo, eu deveria ficar feliz e aproveitar isso como uma oportunidade de fazer novos aportes. Isso não é o que acontece com a maioria das pessoas, tá? A maioria dos investidores, o que, que ele faz? Quando o mercado na renda variável, na bolsa de valores, não está bacana aquele dia, ou naquele determinado período de tempo, ele olha aquele preço da cota abaixo e ele não aporta. Ele simplesmente não faz novas compras. Porque ele fala: ah, não, está desvalorizado, não vou comprar agora. E ele deixa de comprar em promoção. E aí, quando o mercado começa a ficar mais animado e mais positivo e as cotas se valorizam, as pessoas começam a ficar mais corajosas e vão e decidem comprar. Só que elas começam a pagar mais caro por aquele mesmo ativo, que é um ativo de qualidade, que é um bom produto. Pô, imagina assim, você vai numa loja, você fala, eu quero comprar uma garrafinha de água. Vou até pegar aqui, ó. Uma garrafinha de água aqui, tá vendo? Eu quero comprar essa garrafinha de água. Ela vale R$ 10. Quando ela tá valendo 5, eu não compro porque eu fico meio em dúvida. Ah, se ela tá valendo 5, essa garrafinha não vale a pena comprar. Em compensação, quando essa garrafinha estiver valendo 15, eu vejo que tem um monte de gente falando dessa garrafinha, o quão legal é essa garrafinha, eu vou lá e vou lá e compro ela por R$ 15. Não faz sentido nenhum, né? Se eu tive a oportunidade de pagar mais barato por esse ativo. Então, a minha dica aqui, minha dica forte, principalmente para quem está começando a investir, se é o seu caso, anota essa dica. Não liga para o preço das cotas no mercado da renda variável no dia a dia na bolsa de valores. Você só deve ficar de olho nessas cotas, porque se elas se desvalorizarem demais e você tiver com uma graninha sobrando e tiver a convicção de aquele investimento, aquele fundo imobiliário é um bom fundo imobiliário, compre a cota e foca na renda. Não acompanha no mês a mês o valor da cota, acompanha no mês a mês o quanto que os seus rendimentos estão crescendo. Esse daqui é a melhor maneira de, primeiro, você ter mais tranquilidade na hora de investir, e segundo, você de fato olhar já o resultado que esses seus investimentos estão gerando para você. Essa é a maneira que eu gosto de acompanhar os meus investimentos. A maneira que eu mais gosto de olhar é justamente o quanto que a minha renda passiva, o quanto que meus dividendos eles vão aumentando do mês a mês. E não de fato quanto que o valor da cota está sendo negociado naquele momento. Justamente porque eu não tenho perspectiva de vender no curto prazo. Então, se nesse momento a minha cota não está valendo tanto, cara, isso não faz diferença nenhuma para mim. Né? Patrimônio não paga a conta, o que paga a conta é renda. Então você precisa ficar ligado e ter foco em aumentar de fato essa sua renda, aumentar de fato esse aluguel. Se você tiver aí um imóvel físico, pô, e você não vai ter perspectiva de vender esse imóvel, você não vai ficar feliz se eventualmente o seu aluguel for reajustado, né, o aluguel que você recebe daquele imóvel, o seu inquilino passar a pagar mais de aluguel para você, ou se numa eventual troca de inquilino, esse novo inquilino tiver valorizado a região e você conseguir negociar um contrato melhor, um contrato em que você vai receber um aluguel maior, isso não vai te deixar feliz e animado em relação ao imóvel? Sim, imagino que sim. Então, cara, o fundo imobiliário é a mesma coisa. É dessa maneira que você tem que fazer o acompanhamento da sua carteira. Beleza até aqui? Show, né? E aí, o que, que você pode estar pensando, né? Se você já investe em fundos imobiliários. Pô, o que, que tem acontecido com esse mercado ultimamente aí desde o ano passado? Basicamente aqui, a gente tem uma influência muito forte de alguns acontecimentos, né? Obviamente que um deles é a questão da própria pandemia. Vou te falar o seguinte, fundos imobiliários, a gente consegue encontrar basicamente fundos imobiliários, né, de lajes corporativas, que são aqueles fundos imobiliários de escritório. Pensa comigo, o que aconteceu na pandemia, quando as pessoas começaram aqueles primeiros lockdowns, né? Bom, basicamente elas tiveram que sair dos escritórios, você não podia sair na rua e todo mundo voltou para suas casas. Os escritórios ficaram fechados. Nesse momento que os escritórios ficaram fechados, você como dono daquele imóvel, você teve que achar saídas para não perder o seu inquilino. Essas saídas que foram
sendo encontradas foi basicamente você primeiro poder dar um desconto no aluguel. Se o seu inquilino está com alguma dificuldade de receber e vender e conseguir pagar o seu aluguel, você vai eventualmente negociar um desconto com ele, para que depois lá na frente ele te pague. Outro ponto que acabou acontecendo em relação aos escritórios foi que muitas empresas descobriram que talvez elas não precisassem de um escritório tão grande. Talvez elas não precisassem de 3, 4, 5 andares de um prédio inteiro, elas poderiam ter metade disso. E aí começaram a ter essas devoluções de escritórios. Então, quando você tem muito escritório começando a ficar vago e você não tem uma demanda tão grande, você não tem outras empresas procurando por essas vagas, você começa a ter então o mercado desaquecer de lajes corporativas. Isso é momentâneo? Isso é definitivo? Cara, a gente entraria numa discussão que pode até ser um tema de outra live, se vocês quiserem, tá? Não vou entrar nesse mérito. O que eu vou te dizer é, aparentemente, aquele pior momento já passou. A gente tem acompanhado noticiários relacionados ao mercado imobiliário, e a gente vê que as áreas mais quentes das cidades, das principais capitais, ela já tem visto uma quantidade maior de salas de lajes corporativas sendo alugadas para empresas. Então parece que aquele momento mais crítico já passou. E além disso, as pessoas têm visto muito valor em se encontrar no escritório pelo menos algumas vezes na semana, para você poder realmente fazer aquela interação social com as pessoas que o mundo virtual não consegue proporcionar. Então, esse é um ponto que aconteceu para o segmento de lajes corporativas. E você precisa entender, obviamente, na hora que você vai se aprofundar sobre o mercado de fundos imobiliários, cada um dos segmentos disponíveis para entender os pontos fortes e pontos fracos. Se você, por exemplo, investe num imóvel e esse imóvel é uma sala comercial, você também está exposto ao mesmo tipo de risco que uma laje corporativa de um fundo imobiliário está exposto. Pô, imagina lá a pessoa que é dona de um imóvel, é dona eventualmente, sei lá, de um consultório médico, e você está alugando para 2, 3 médicos ali poderem fazer suas consultas. Esses médicos eventualmente também aprenderam a fazer telemedicina, as consultas à distância. Talvez eles não precisem mais daquela sala. Então, a mesma pessoa que eventualmente investe em um imóvel físico que está no nome dela, ela tem um único inquilino, ela também está exposto a basicamente os mesmos tipos de risco, com algumas desvantagens grandes que a gente já comentou agora há pouco, né? A liquidez, que no fundo imobiliário você tem muito mais do que no imóvel. Imagina você ter que vender agora uma sala comercial, a que preço que você eventualmente negociaria isso? Provavelmente não seria um preço tão bacana assim para quem é dono. Seria um preço mais interessante para quem quer comprar. Imagina ainda se você também teria todas as dores de cabeça em relação à manutenção daquele consultório médico, assim por diante. Então, cara, você não ache que investir em fundos imobiliários você vai ter menos risco, aliás, você vai ter mais risco do que investir em imóveis físicos. Não, de verdade os riscos são muito parecidos, porque no final a gente está falando de imóveis, tá bom? Se a gente pega outros segmentos dos fundos imobiliários, pô, shopping center. Eu te desafio aqui a ir num shopping center hoje em dia. Cara, eu não sei vocês, até se quiser comentem aqui. Vocês foram num shopping center ultimamente? Meu, os shoppings que eu fui estão cheios. Parece que tá naquela época de Natal, sabe? De Dia das Mães, o tempo inteiro. A galera está indo ao shopping. O brasileiro gosta de shopping center. Então, se a gente olhar lá atrás, de fato, pô, na pandemia fecharam shoppings, você não tem como consumir. Mas quando você começa a voltar agora com as reaberturas, né, dos comércios de novo, e você vai num shopping center, ele está lotado e as pessoas estão consumindo, as pessoas estão de fato comprando. Pelo menos você vê a galera andando, né, com sacolinha na mão, você vê o pessoal indo no restaurante comer, você vê o estacionamento cheio, né? Então, pô, estacionamento custa caro no shopping center, isso tudo vai gerando renda para o shopping. E você consegue ser sócio de um shopping center através de um fundo imobiliário. Sendo pessoa física, você nunca vai conseguir investir num shopping center. Como é que você vai comprar um shopping center? Não tem como fazer isso, né? No máximo, você consegue ter uma loja dentro do shopping, mas não participar ali do lucro e de todo o negócio imobiliário de um shopping center. Tem outros segmentos de fundos imobiliários bastante interessantes também. A gente tem, por exemplo, o segmento de logística. Pô, se você imagina, né, na pandemia todo mundo começou a consumir mais no e-commerce, inclusive aquela galera que não consumia na internet, tinha medo de fazer compra na internet, ela passou a comprar no e-commerce.
O e-commerce, ele precisa estocar os produtos em algum lugar, né? O produto não vem direto do fabricante e chega na porta da nossa casa, ele fica estocado em centros de distribuição. Então imagina os fundos imobiliários de logística, o quanto que eles não tiveram os seus negócios alavancados desde o começo da pandemia e a perspectiva futura desse setor, que é um setor que cada vez mais vai ser chave para as empresas conseguirem distribuir seus produtos e chegar até os clientes finais. Clientes esses que na verdade somos nós, né? Eu e você aqui. Pô, e cá entre nós, a gente é rigoroso, né, a gente quer cada vez mais que o produto chegue em bom estado na nossa casa, que o produto chegue rápido, né, que a gente não pague frete por essa entrega, ou pelo menos se pagar que seja pouco. Para tudo isso acontecer, você precisa ter fundos imobiliários de logística, ou seja, você precisa ter galpões logísticos bem localizados, que sejam em pontos estratégicos, para que reduza o custo de distribuição desses produtos. E esses fundos imobiliários bem localizados, eles vão ter demanda, porque as empresas querem alugar um pedaço naquele galpão logístico e estocar seus produtos. Então tem um mercado ali que vai muito além do mercado imobiliário tradicional, que eu e você, como pessoas físicas, a gente consegue ter acesso. Eu não consigo, não sei se vocês são de São Paulo, vou dar um exemplo aqui de São Paulo, né? Pô, tem regiões ali, tipo a Berrini, que é uma região, para quem não conhece, é uma região com muito escritório, muito denso, e tem prédios gigantescos, prédios enormes. Quando que eu e você, pessoas físicas, vamos conseguir ter acesso a comprar um imóvel desse tipo, dessa qualidade? Um imóvel numa região como a Berrini, por exemplo, e um imóvel daqueles super modernos, todos espelhados, com elevadores grandes, cara, a gente não vai ter acesso. O fundo imobiliário dá essa perspectiva para a gente, de ser sócio de bons imóveis e de imóveis que a gente não conseguiria. Eu acho muito engraçado porque eu tenho alguns fundos imobiliários de lajes corporativas na minha carteira. E aí, obviamente que eu sei quais são esses imóveis. E eu vou andando pela cidade aqui, vou passando e vou falando, pô, eu sou dono desse prédio, pelo menos de algum pedacinho dele. Pô, aquele prédio eu sou dono também. Deixa eu ver se ele está bem cuidado ou não. Então você consegue de fato controlar esse tipo de coisa e acompanhar coisas imóveis que você de verdade não teria acesso em hipótese nenhuma. Então, cara, eu sou muito fã de fundos imobiliários. Eu acho que eles têm uma capacidade de compor uma carteira de investimentos para quem busca renda passiva, para quem quer de fato aumentar a sua renda mensal sem necessariamente ter que trabalhar mais por isso, sem ter que depender das suas horas de trabalho. Fundo imobiliário tem que fazer parte da sua carteira. Não, você obviamente que devem ter pessoas aí que têm uma carteira de investimentos 100% em fundo imobiliário. Eu, de verdade, acredito muito que a gente tem que diversificar a carteira. Mas se você quer ter uma renda passiva recorrente, se você quer ganhar um pouco a mais todos os meses sem ter que trabalhar mais por isso, o fundo imobiliário tem que estar na sua carteira. E outra, o fundo imobiliário, ao longo dos anos, ao longo do tempo, conforme você for aportando e comprando mais cotas, for tendo mais imóveis na sua carteira, essa renda passiva vai ficar cada vez maior. E lá na sua aposentadoria você vai lembrar disso quando você tiver uma renda suficiente para manter todos os seus custos aí e ainda conseguir bancar os seus desejos, que de verdade, quando a gente chega na aposentadoria, a gente quer mais é curtir a vida, né? Então, fundo imobiliário é uma ferramenta excelente para você conseguir compor tudo isso. Beleza? Essa daqui foi uma live aí mais introdutória sobre o tema. Eu tenho até uma pergunta aqui do Moacir, né? Ele até fala que o Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa de Valores, falou que fundos imobiliários é uma furada. Cara, respeito o Luiz Barsi, né? Quem não respeita, se você não conhece, o Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física que a gente tem aqui na Bolsa de Valores. Mas com todo respeito ao seu Luiz Barsi, eu discordo totalmente dessa frase. Acredito, entendo, respeito a filosofia dele, mas cara, fundos imobiliários geram renda recorrente todos os meses. Fundo imobiliário, ele é, na verdade, nada mais do que você conseguir investir no ramo imobiliário. E o ramo imobiliário é um ramo que nos proporciona investir em ativos reais, ativos físicos, nos protege contra a inflação, nos traz renda passiva mensal, ou seja, nos dá uma previsibilidade super bacana de quanto que a gente vai receber ou não. E de verdade, eu gosto de previsibilidade, eu gosto de segurança. Então, para minha carteira faz total sentido. Pô, o Luiz Barsi tem milhões, aliás, mais de bilhão de reais investido. E ele investe um monte de ações.
todas essas ações dele combinada pagam dividendos para ele todos os meses. Cara, talvez se um dia eu chegar no patrimônio do Luiz Barsi, pode ser que eu mude de ideia. Acho difícil, tá? Porque todo mundo que tem imóvel, né, não necessariamente todo mundo que tem imóvel é um milionário, mas todo mundo que é milionário tem imóveis. Inclusive o seu Luiz Barsi deve ter imóveis também. E de verdade, investir em imóveis diretamente, tendo um monte de possíveis dores de cabeça, investir em fundos imobiliários em que eu tenho muito mais liquidez, muito mais facilidade, tenho menos dor de cabeça, além de pagar menos impostos, na minha cabeça faz sentido nesse momento. Beleza? Então, depois procurem sobre a filosofia do Luiz Barsi também, até para entender por que ele não gosta aí de fundos imobiliários, mas eu sou muito fã desse tipo de investimento e eles compõem sim a minha carteira, sem dúvida nenhuma. Beleza? Pessoal, se vocês tiverem alguma outra dúvida, o link do YouTube tá na bio, pessoal do Instagram. Então, se quiser ir lá para o YouTube para conseguir fazer pergunta, fica mais fácil de eu identificar também, tá bom? Como prometido para a galera do Instagram, eu abri uma caixinha de pergunta ontem e aí o pessoal escolheu aqui, todo mundo foi me mandando qual era o fundo imobiliário que a galera mais queria ver, de fato, uma análise de um relatório gerencial para a gente pelo menos passar os principais pontos. O fundo imobiliário escolhido foi o RECT 11. Ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, então ele é um fundo imobiliário de escritórios. E eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, galera do Instagram, para poder ver a tela bacana, pula lá para o YouTube, tá? Senão aqui no Instagram você não vai conseguir acompanhar o relatório. Vou compartilhar a tela inteira aqui. Basicamente, ele é um relatório que não é tão bonito assim quanto outras administradoras, mas ele é um relatório que tem bastante informação e as informações são bem relevantes, tá? Eu não vou ficar passando todos os relatórios para você ainda que não está familiarizado. Normalmente o gestor do fundo imobiliário ele começa apresentando alguns pontos de vista dele do mês, do que aconteceu, quais foram os principais acontecimentos, qual é a perspectiva, o que tem acontecido com o fundo imobiliário. Não vou passar nesse caso, porque eu quero de fato ir para as partes do relatório que são mais padrões. Assim você vai conseguir aprender na hora de analisar os outros relatórios dos outros fundos imobiliários que você está procurando, você vai conseguir identificar mais fácil. Então tem algumas informações meio padrão que são legais para você se atentar, né? Primeiro ponto aqui no exemplo do RECT é o seguinte: o RECT no mês de abril ele pagou um dividend yield, né, por mês de 0,5%, né, 0,50%. E ele faz essa comparação com o CDI, que é bacana para você ter essa sensibilidade em relação à renda fixa. Se a gente olhar para o CDI do mês de abril foi de 0,83. Só que não se esqueça, deixa eu abaixar aqui para vocês não terem perigo da minha foto aqui tá cortando, meu vídeo está cortando o gráfico. Não se esqueça que toda renda fixa você tem imposto de renda. E os dividendos dos fundos imobiliários, como eu comentei agora há pouco, são isentos. Então, ainda que 0,83% seja o rendimento bruto do CDI, o rendimento líquido foi de 0,71%, né? Ainda assim, um pouco acima da distribuição de dividendos desse fundo no mês. E aqui é legal da gente ver, entender como é que está distribuído os ativos desse fundo. Então, esse é um fundo imobiliário que basicamente é um fundo que tem imóveis em lajes corporativas. Então, ó, 96% do patrimônio do fundo, que representa 956 milhões de reais, quase R$ 1 bilhão, é investimento em imóveis, é investimento em tijolo, que a galera chama, né? Tá físico, é um prédio. Depois você tem um pouquinho de grana ali em renda fixa, que aqui na verdade é uma grana que fica em caixa para ele conseguir eventualmente pagar algumas despesas aí mensais e recorrentes. Tem os CRIs, que para quem não conhece não está muito familiarizado, são os certificados de recebíveis imobiliários. Isso vai ficar até para uma outra live, mas na verdade aqui a gente está falando de dívida, é como se fosse empréstimo voltado para investimentos em imóveis. E tem outros ativos aqui picotados, tá? Agora, olha só, se a gente olhar a distribuição acumulada desse fundo, desde o início, esse é um fundo imobiliário que nasceu em abril de 2019. Ele já distribuiu em dividendos 24,9%. Se a gente comparar isso com o CDI,
o CDI nesse período rendeu 14,8. Então, bom, lembra que no mês de abril o rendimento foi menor do que o CDI, mas para quem investiu lá atrás desde o início, o retorno em dividendos está muito maior do que qualquer investimento em renda fixa nesse período teria entregue. Isso aqui, 14,08 bruto, né? Se a gente olhar para o rendimento, né, da renda fixa descontando imposto de renda, a gente ficaria um pouquinho abaixo de 12%. Tá bom? Tem alguns pontos importantes específicos desse fundo em relação a alguns passivos. Esse fundo ele fez algumas compras, ele comprou novos imóveis e aí para isso ele precisou contrair algumas dívidas para conseguir comprar esses imóveis e agora ele precisa pagar essas dívidas. Então, obviamente, toda vez que você estiver analisando um relatório de um fundo imobiliário de tijolo, como o RECT 11, você procura, tá, por esses termos aqui passivos do fundo, você procura também por valores comprometidos, termos nesse sentido, tá? Esses termos você, na verdade, são os termos que os gestores usam para você conseguir ter a sensibilidade se esse fundo está com alguma dívida ou não. Falando especificamente do RECT 11, ele tem um total de dívida e um total de passivo de 202 milhões, que é um valor aí relativamente alto, se você considerar que o patrimônio do fundo hoje está aí um pouco acima de 1 bilhão, né? Se a gente somar tudo isso daqui, total de ativos, ó, 994 milhões, então na casa de 1 bilhão. Está falando aí de pouco mais de 20% do patrimônio do fundo compromissado com esses passivos. Eu considero até 20% como algo bacana, controlável. Tá? Mais do que 20 já merece um ponto de atenção. Beleza? E aí, o relatório, ele obviamente te traz como é que foi a distribuição do mês a mês. Você consegue ver, né, que ele está seguindo mais ou menos esse patamar de distribuição de 0,5% já há algum tempo. Então, bem previsível, né, uma previsibilidade grande, que é uma característica maior aí de imóveis, né, de investimentos em imóveis e fundos imobiliários. E aqui ele mostra depois a distribuição em valor, em reais, valor absoluto, no ano a ano e quanto que ele já distribuiu até aqui. Beleza? Aí, vamos ver se tiver ruim. Deixa eu dar um zoom aqui, galera, para vocês conseguirem enxergar, tá? Basicamente, o Rect ele abre todo o portfólio. Então, de fato, você consegue ver qual que é o nome do edifício, aonde que ele está localizado, qual que é a classe, ou seja, qual que é a qualidade desse imóvel, qual é o tamanho em metros quadrados que esse imóvel, que esse fundo imobiliário tem, e qual é a taxa de ocupação. Pô, aqui super importante, né? Quanto mais próximo de 100%, melhor, porque quer dizer que você tem inquilinos, você tem os seus imóveis ali alugados. A dinâmica é a mesma, né? Se você tem um imóvel, você não tem um inquilino, ele está 100% vago, ele não está te gerando renda. Se não está te gerando renda, você eventualmente precisa bancar os custos inerentes daquele imóvel do seu próprio dinheiro, do seu próprio caixa. Então é bacana que o fundo imobiliário também apresente para cada um dos imóveis que ele tem no portfólio, para cada um dos prédios que ele é dono, a maior taxa de ocupação possível, tá bom? E aqui, ó, mais para o lado direito, o REC te mostra quem que são os locatários. Pô, tem locatários aqui bem conhecidos, né? Telefônica Brasil, a Vivo, própria Boa Vista Serviços, Prevent Sênior. Imagina você ter inquilinos desse porte num imóvel seu, bem impossível você conseguir ter esses inquilinos você tendo um imóvel e alugando diretamente para eles, né? E o fundo imobiliário ele te proporciona esse tipo de vantagem, você ter acesso a inquilinos que são inquilinos aí mais parrudos, de boa qualidade, que eventualmente tendem a dar menos dor de cabeça, né? E aqui do lado o RECT fala qual é o término do contrato. Então é sempre bacana você, obviamente, procurar por contratos mais longos. Pô, quem não quer alugar um imóvel aí com um contrato já amarrado de 3 anos? Você já tem segurança que naqueles 3 anos você vai ter um inquilino lá dentro pagando o seu aluguel todos os meses. Ou ainda, se o seu inquilino resolver sair antes, você vai ter uma multa que você vai receber, que também é uma grana que vai entrar. Então, cara, quanto maior o tempo de contrato, melhor, mais segurança para os investidores. Maravilha até aqui? E aí, aqui nesse gráfico, deixa eu voltar. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ter uma visão consolidada de participação. Então, olha, para o RECT 11 especificamente, a gente consegue ver esse fundo, esse imóvel, Edifício Barra da Tijuca, e o Canopus, que são pelas cores, como edifícios chaves desse fundo imobiliário. Por quê?
pô, eles representam ali 25%, 28% do fundo. Então, se esses imóveis eventualmente tiverem com uma taxa grande de vacância, cara, isso vai de alguma maneira machucar ali os rendimentos. Tá? Então é importante que você também dê uma olhada quais são os imóveis chaves de cada um dos fundos imobiliários que você estiver aí estudando ou eventualmente que você já investe, e você acompanhar principalmente para esses imóveis as taxas de vacância, para você acompanhar de fato, né, se aquele imóvel chave está ou não bem encaminhado. Tem a classificação dos imóveis, então quanto mais 3As aqui melhor, né, quer dizer que o imóvel é de boa qualidade, assim por diante. E ele fala aqui, ó, sobre o índice de reajuste dos contratos. E aqui a gente pode ver, ó, IPCA e IGPM. Cara, imóvel, por isso que a gente sempre fala, né? Imóvel é uma excelente forma da gente proteger o nosso dinheiro contra a inflação. Porque se os contratos são reajustados por índices relacionados à inflação, se a inflação estiver alta, o nosso contrato, o nosso aluguel que a gente vai receber também vai aumentar. Beleza, estamos protegidos no contrato de aluguel para esse inquilino. E ao longo do tempo, dificilmente você vê preço de aluguel cair, né? Ele pode, obviamente, cair momentaneamente, mas ao longo do tempo, normalmente as coisas, os aluguéis só vão ficando mais caros. Então, é muito interessante e é muito verdadeiro isso quando as pessoas falam, pô, investimentos em ativos reais, investimento em imóveis, eles, no geral, ao longo do tempo, vão te proteger contra a inflação. Eles vão proteger a sua grana. Para um momento que a gente está vivendo hoje de inflação alta, é bem interessante ter fundos imobiliários compondo a nossa carteira. Legal? Eu não vou passar pela DRE, porque ela é bem específica, mas eu quero mostrar aqui para você, ó, que deixa eu só me tirar na frente para você conseguir ver certinho, mas a gente consegue ter no final do relatório uma foto detalhada de cada um dos imóveis. Então, ó, aqui o edifício Agastur, tá? É o inquilino aqui que está alugando. Ele te passa o endereço. Se você quiser jogar isso até no Google, você pode jogar e lá visitar. Ele fala de quando que é esse imóvel. Então, ele é um imóvel aqui de 1986, é um imóvel mais antigo. Por quanto que foi pago? 27 milhões, a área bruta. Se ele é 100% dono, né, se o RECT é 100% ou não dono desse imóvel, e quem que é o locatário. E aí ele mostra algumas fotinhos aqui do imóvel para você também conseguir dar uma olhada, né, ter uma ideia de qual que é esse imóvel que está fazendo o portfólio. E ele fala, pô, o contrato, quando que é o vencimento, tal. Ele faz isso para todos os imóveis que estão disponíveis e que fazem parte do portfólio desse fundo imobiliário, que é bem legal, né? Essa dinâmica, ela funciona muito parecida para todos os relatórios de fundos imobiliários. Então, se você estiver aí curioso, estiver estudando algum fundo imobiliário, vá no relatório gerencial. Você consegue encontrar esse relatório em sites como Funds Explorer, Status Invest, joga aí no Google que você vai encontrar, e aí você consegue olhar e ler o relatório. É importante, obviamente, que você saiba, que você estude quais as informações você precisa encontrar no relatório. Tem informações chaves ali que você tem que conseguir identificar e interpretar. Tá, então estude, não é simplesmente ler o relatório lá, não fique olhando apenas dividend yield, né, que é os dividendos que o fundo imobiliário tem pago, não fique olhando apenas para o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Tem muita gente aí que compra fundo imobiliário olhando para dividend yield, olhando para preço sobre o valor patrimonial. Não faça isso, que você provavelmente pode cair em algumas grandes ciladas, tá? Então, estude para você de fato conseguir fazer aí uma análise mais completa e fazer boas escolhas. Beleza, galera? Bom, para a nossa aula de hoje é isso. Espero que tenha conseguido te ajudar, espero que tenha conseguido contribuir aí um pouquinho mais para o seu conhecimento sobre fundos imobiliários. Para você que não conhecia ainda sobre esse tipo de investimento, se ficar com dúvida, volta na live e assiste de novo, tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima.